Olá, meus caros, boa noite a todos. Hoje eu farei a leitura de um clássico da dramaturgia do Ocidente, a peça Rei Édipo, de Sófocles, cujas implicações psicológicas serão discutidas posteriormente em um outro vídeo. No entanto, hoje eu gostaria de fazer a leitura do texto completo, uma vez que muitas pessoas gostariam de ter acesso a essa leitura e, por uma série de razões, não encontram tempo ou condições de fazê-la. Então, agora, eu iniciarei a leitura da peça. Rei Édipo, de Sófocles. Personagens: o rei Édipo, o sacerdote, Creonte, Tiresias, Jocasta, um mensageiro, um servo, um emissário. Coro dos anciãos de Tebas. A ação passa-se em Tebas, Cadmeia, diante do palácio do rei Édipo. Junto a cada porta há um altar. Aqui se sobe por 3 degraus. O povo está ajoelhado em torno dos altares, trazendo ramos de louros ou de oliveira. Entre os anciãos está um sacerdote de Júpiter, que os antigos gregos denominavam de Zeus. Abre-se a porta central. Édipo aparece, contempla o povo e fala em tom paternal. Ó meus filhos, gente nova desta velha cidade de Cádmon, por que vos prosternais assim, junto a estes altares, tendo nas mãos os ramos dos suplicantes? Sente-se por toda a cidade o incenso dos sacrifícios. Ouvem-se gemidos e cantos fúnebres. Não quis que outros me informassem da causa de vosso desgosto. Eu próprio aqui venho, eu, o rei Édipo, a quem todos vós conheceis. Eia, responde tu, ó velho, por tua idade veneranda, convém que fales em nome do povo. Dize-me, pois, que motivo aqui vos trouxe? Que terror ou que desejo vos reuniu? Careceis de amparo? Quero prestar-vos todo o meu socorro, pois eu seria insensível à dor se não me condoesse de vossa angústia. Diz o sacerdote: Édipo, tu que reinas em minha pátria, bem vês esta multidão prosternada diante dos altares de teu palácio. Aqui há gente de toda condição, crianças que mal podem caminhar, jovens na força da vida e velhos curvados pela idade, como eu, sacerdote de Júpiter, e todo o restante do povo, conduzindo ramos de oliveira, se espalha pelas praças públicas, diante dos templos de Minerva, em torno das cinzas proféticas de Apolo Ismênio. Tu bem vês que Tebas se debate numa crise de calamidades e que nem sequer pode erguer a cabeça do abismo de sangue em que se submergiu. Ela perece nos germens fecundos da terra, nos rebanhos que definham nos pastos, nos insucessos das mulheres, cujos filhos não sobrevivem ao parto, brandindo seu archote, o deus maléfico da peste, devasta a cidade e dizima a raça de Cádmon. E o sombrio Hades se enche, corri os nossos gemidos e gritos de dor. Certamente, nós não te igualamos aos deuses imortais, mas todos nós, eu e estes jovens, que nos acercamos de teu lar, vemos em ti o primeiro dos homens. Quando a desgraça nos abala a vida, ou quando se faz preciso obter o apoio da divindade. Porque tu livraste a cidade de Cádmon do tributo que nós pagávamos à cruel esfinge, sem que tivesse recebido de nós qualquer aviso, mas com o auxílio de algum Deus, salvaste nossas vidas.
Hoje, de novo aqui estamos, Édipo, a ti, cujas virtudes admiramos. Nós vimos suplicar que, valendo-te dos conselhos humanos ou do patrocínio dos deuses, dês remédios aos nossos males. Certamente, os que possuem mais longa experiência é que podem dar os conselhos mais eficazes. Eia, Édipo, tu que és o mais sábio dos homens, reanima esta infelicidade e confirma tua glória. Esta nação, grata pelo serviço que já lhe prestaste, considera-te seu salvador. Que teu reino não nos faça pensar que só fomos salvos por ti para recair no infortúnio novamente. Salva de novo a cidade. Restitui-nos a tranquilidade, ó Édipo. Se o concurso dos deuses te valeu outrora para nos redimir do perigo, mostra, pela segunda vez, que és o mesmo. Visto que desejas continuar no trono, bem melhor será que reines sobre homens do que numa terra deserta. De que vale uma cidade? De que serve um navio, se no seu interior não existe uma só criatura humana? Édipo responde: ó meus filhos, tão dignos de piedade, eu sei muito bem o que viestes pedir-me. Não desconheço vossos sofrimentos, mas, na verdade, de todos nós, quem mais se aflige sou eu. Cada um de vós tem a sua queixa, mas eu padeço as dores de toda a cidade, e as minhas próprias também. Vossa súplica não me encontra descuidado. Sabei que tenho já derramado abundantes lágrimas, e que meu espírito inquieto já tem procurado o remédio que nos salve. E a única providência que consegui encontrar, ao cabo de longo esforço, eu a executei imediatamente. Creonte, meu cunhado, filho de Meneceu, foi por mim enviado ao templo de Apolo para consultar o oráculo sobre o que nos cumpre fazer para salvar a cidade. E calculando os dias decorridos de sua partida e o de hoje, sinto-me deveras inquieto. O que lhe terá acontecido em viagem? Sua ausência já excede o tempo fixado, e sua demora não me parece natural. Logo que ele volte, considerai-me, logo que ele volte, considerai-me um criminoso, se eu não executar com presteza tudo o que o Deus houver ordenado. O sacerdote responde: realmente tu falas no momento oportuno, pois acabo de ouvir que Creonte está de volta. Édipo diz: ó rei Apolo, tomara que ele nos traga um oráculo tão propício quanto alegre se mostra sua fisionomia. O sacerdote responde: com efeito, a resposta deve ser favorável. Do contrário, ele não viria assim, com a cabeça coroada de louros. Édipo diz: vamos já saber. Ei-lo que se aproxima e já nos pode falar. O príncipe, meu cunhado, filho de Meneceu, que resposta do deus Apolo tu nos trazes? Entra Creonte. E Creonte diz: uma resposta favorável, pois acredito que mesmo as coisas desagradáveis, se delas nos resulta algum bem, tornam-se uma felicidade. Édipo diz: mas afinal, em que consiste essa resposta? O que acabas de dizer não nos causa confiança, nem tampouco apreensão. Creonte responde, indicando o povo ajoelhado: se queres ouvir-me na presença destes homens, eu falarei. Mas estou pronto a entrar no palácio, se assim preferires. Édipo responde: fala perante todos eles. O seu sofrimento me causa maior desgosto do que se fosse meu somente. Creonte diz então: vou dizer, pois, o que ouvi da boca do Deus.
O rei Apolo ordena expressamente que purifiquemos esta terra da mancha que ela mantém, que não a deixemos agravar-se até tornar-se incurável. Édipo diz: mas por que meios devemos realizar essa purificação? De que mancha se trata? Creonte responde: urge expulsar o culpado, ou punir com a morte o assassino, pois o sangue maculou a cidade. Édipo diz: de que homem se refere o oráculo à morte? Creonte responde: Laio, o príncipe, reinou outrora neste país, antes que tu te tornasses nosso rei. Édipo responde: sim, muito ouvi falar nele, mas nunca o vi. Creonte diz: tendo sido morto o rei Laio, o Deus agora exige que seja punido o seu assassino, seja quem for. Édipo responde: mas onde se encontra ele? Como descobrir o culpado de um crime tão antigo? Creonte diz: aqui mesmo na cidade, afirmou o oráculo, tudo o que se procura será descoberto, e aquilo de que nos descuramos nos escapa. Édipo fica pensativo por um momento e depois diz: foi na cidade, no campo ou em terra estranha que se cometeu o homicídio de Laio? Creonte responde: ele partiu de Tebas para consultar o oráculo, conforme nos disse, e não mais voltou. Édipo então diz: e nenhuma testemunha, nenhum companheiro de viagem viu qualquer coisa que nos possa esclarecer a respeito? Creonte responde: morreram todos, com exceção de um único, que apavorado conseguiu fugir, e de tudo o que viu, só nos pôde dizer uma coisa. Édipo então pergunta: que disse ele? Uma breve revelação pode facilitar-nos a descoberta de muita coisa, desde que nos dê um vislumbre de esperança. Creonte então responde: disse-nos ele que foram salteadores que encontraram Laio e sua escolta e o mataram, não um só, mas um numeroso bando. Édipo então diz: mas como e para que teria o assassino praticado tão audacioso atentado, se não foi coisa tramada aqui, mediante suborno? Creonte responde: também a nós ocorreu essa ideia. Mas, depois da morte do rei, ninguém pensou em castigar o criminoso. Tal era a desgraça que nos ameaçava. Édipo pergunta: que calamidade era essa que vos impediu de investigar o que se passara? Creonte então responde: a esfinge, com seus enigmas, obrigou-nos a deixar de lado os fatos incertos para só pensar no que tínhamos diante de nós. Édipo então diz: está bem, havemos de voltar à origem desse crime e pô-lo em evidência. É digna de Apolo e de ti a solicitude que tendes pelo morto. Por isso mesmo, ver-me-eis secundando o vosso esforço, a fim de reabilitar e vingar a divindade e o país ao mesmo tempo. E não será por um estranho, mas no meu interesse que resolvo punir esse crime. Quem quer que haja assassinado, perdão, quem quer que haja sido o assassino do rei Laio, bem pode querer, por igual forma, ferir-me com a mesma audácia. Auxiliando-vos, portanto, eu sirvo a minha própria causa. Eia, depressa, meus filhos! Erguei-vos e tomai vossas palmas de suplicantes, que outros convoquem os cidadãos de Cádmo. Eu não recuarei diante de obstáculo algum. Com o auxílio do Deus, ou seremos todos felizes, ou ver-se-á nossa total ruína. O sacerdote então responde: levantemo-nos, meus filhos. O que ele acaba de anunciar é precisamente o que vínhamos pedir aqui. Que Apolo, que nos envia essa predição oracular, possa nos socorrer também,
para pôr um fim ao flagelo que nos tortura. Saem então Édipo, Creonte e o sacerdote. Retira-se também o povo. Entra o coro, composto de 15 notáveis cidadãos tebanos. O coro, doce palavra de Zeus, que nos trazes do santuário dourado de Delfos, a cidade ilustre de Tebas, temos o espírito conturbado pelo terror, e o desespero nos quebranta. Ó Apolo, nume tutelar de Delos, tu que sabes curar todos os males, que sorte nos reservas agora, ou pelos anos futuros? Dize-nos tu, filha da áurea esperança, divina voz imortal. Também a ti recorremos, ó filha de Zeus. Palas, Atena e tua divina irmã Diana, protetora de nossa pátria, em seu trono glorioso na ágora imensa, e Apolo, que ao longe expede suas setas. Vinde todos vós em nosso socorro. Assim como já nos salvastes outrora de uma desgraça que nos ameaçava, vinde hoje salvar-nos de novo. Ai de nós que sofremos dores sem conta, todo o povo atingido pelo contágio, sem que nos venha à mente recurso algum que nos possa valer. Fenecem os frutos da terra, as mães não podem resistir às dores do parto, e as vítimas de tanta desgraça atiram-se à região do Deus das trevas. Privada desses inúmeros mortos, a cidade perece e, sem piedade, sem uma só lágrima, jazem os corpos pelo chão, espalhando o contágio terrível. As esposas, as mães idosas, com seus cabelos brancos, nos degraus dos altares, para onde correm de todos os pontos, soltam gemidos pungentes, implorando o fim de tanta desventura. E à lamúria dolorosa se juntam os sons soturnos do perno. Dileta filha dourada de Júpiter, envia-nos, sorridente, o teu socorro. E o poderoso Marte, que ora nos inflama sem o bronze dos escudos, ferindo-nos no meio destes gritos de horror, afugentai-o para o bem, afugentai-o para bem longe de nossa terra, ou para o vastíssimo leito de Anfritite, ou para as ondas inóspitas dos mares da Trácia, porque o que a noite não mata, o dia imediato com certeza destrói. Ó Júpiter, nosso Pai, Senhor das faíscas ofuscantes, esmaga esse Marte impiedoso sob teus raios terríveis. Ó Rei Lício, nós pedimos que de teu arco de ouro tuas flechas invencíveis fossem lançadas para nos socorrer, para nos proteger, bem como as tochas ardentes de Diana, com as quais ela percorre as colinas de tua terra. Invocamos também o Deus de dourada fiara, que usa o nome de nosso país, Baco, de rubicundas faces, o Deus da alegria, para que, com seu cortejo de ninfas, corra também em nosso auxílio, com seu flamejante archote, contra esse Deus cruel que ninguém venera. Reaparece Gripo, que sai do palácio durante a última estrofe. Édipo, se dirigindo ao Corifeu, que é o líder do coro. Tu ergues tua súplica, e o que vens pedir aos deuses, a proteção e o alívio a teus males, tu obterás, sem demora. Se quiseres ouvir minhas palavras e agir como se faz mister, em face do flagelo. Estas palavras dirijo a todos vós, cidadãos, sem que nada saiba acerca do assassínio. Sou estranho ao crime e a tudo o que dele se conta. Assim, ouvi o que tenho a vos recomendar. Pouco avançaremos em nossas pesquisas, se não me fornecerdes alguns indícios.
Só depois desse atentado é que fui admitido como cidadão entre vós. E por isso, a todos vós, tebanos, declaro o seguinte: quem quer que saiba quem matou Laio, filho de Labdaco, fique intimado a vir à minha presença para mo dizer. Mesmo que receie alguma consequência da denúncia, o criminoso que fale, antecipando uma acusação de outrem, pois nenhuma outra pena sofrerá, senão a de ser exilado do país, sem que sua vida corra perigo. Se alguém sabe que o homicida não é tebano, mas estrangeiro, não deve ocultar essa revelação, pois terá uma recompensa e o meu reconhecimento. Mas se vós silenciais, ou se alguém, por mero temor, deixar de indicar um amigo ou de se denunciar, eis o que ordeno que se faça e o que ele deve saber de mim. Que nenhum habitante deste reino, onde exerço o poder soberano, receba esse indivíduo, seja quem for, e não lhe dirija a palavra, nem permita que ele participe de preces ou de holocaustos, ou receba a água lustral. Que todos se afastem dele e de sua casa, pois ele é uma nódoa infamante, conforme acaba de nos revelar o oráculo do Deus. Eis aí como quero servir à divindade e ao finado rei. E ao criminoso desconhecido, eu quero que seja para sempre maldito, quer haja cometido o crime só, quer tenha tido cúmplices, que seja rigorosamente punido, arrastando na desgraça uma vida miserável. E se algum dia eu o recebi voluntariamente no meu lar, que sobre mim recaia essa maldição e os males que ela trará, eu vos conjuro, cidadãos, atendei a tudo o que vos digo, por mim, pelo deus Apolo e por este país que perece na esterilidade, na cólera divina. Ainda que essa purificação não nos fosse prescrita pelo Deus, não seria possível deixar que a cidade continuasse assim poluída, visto que o morto era um homem bom e era o rei. Ao contrário, deveríamos realizar todas as pesquisas possíveis. Para tanto, esforçar-me-ei agora, eu, que herdei o poder que Laio exercia, eu, que tive o seu lar, que recebi sua esposa como minha esposa, e que teria perfilhado seus filhos, se ele os tivesse deixado. Sim, por todas essas razões, como se ele fosse meu pai, tudo farei para descobrir o assassino desse filho de Labdaco, digno descendente de Polidoro, de Cádmo e do legendário Agenor. A todos quantos se recusem a me obedecer, desejo que os deuses lhes neguem todo e qualquer fruto da terra e prole de suas esposas, e quero que para sempre padeçam de todos os males que ora sofremos, e de outros ainda mais cruéis. E a vós, tebanos, que certamente aprovais meus desígnios, que a justiça vos proteja e que todos os deuses vos sejam propícios. O Corifeu responde: eu te falarei, ó rei, conforme determinas, com tuas tremendas maldições. Nenhum de nós foi o matador de Laio, nenhum de nós sabe indicar quem o tenha sido. Que o deus Apolo, que ordenou essa pesquisa, possa revelar-nos quem teria, há tanto tempo já, cometido esse horrendo crime. Édipo responde: é justo o que dizes, mas não está em nosso poder coagir a divindade a proceder de forma contrária à sua vontade. Corifeu responde: nova ideia proporei, além da que já disse. Édipo pergunta: e se tens uma terceira, fala, não deixes de a formular. Ao que o Corifeu então responde:
conheço alguém que, quase tanto como Apolo, sabe dos mistérios profundos. É Tiresias. Se o interrogarmos, ó príncipe, ele nos dirá claramente o que se passou. Édipo então diz: não esqueci esse recurso. A conselho de Creonte, mandei 2 emissários procurá-lo. Admira-me que ainda não tenham chegado. O Corifeu diz: todos os rumores que outrora circulavam eram frívolos e antiquados. Édipo então pergunta: que rumores? Eu estimaria conhecer tudo o que então se acreditava. O Corifeu então diz: diziam que Laio foi morto por uns viajantes. Édipo responde: também isso ouvi dizer, mas não apareceu uma só testemunha ocular. O Corifeu diz: por muito pouco sensível que o assassino seja ao temor, quando souber da maldição terrível que proferiste, não resistirá. Édipo diz: quem não receou cometer um crime tal, não se deixará impressionar por simples palavras. O coro responde: acaba de chegar quem tudo nos vai descobrir. Trazem aqui o divino profeta, o único entre todos os homens que sabe desvendar a verdade. Entra Tiresias, velho e cego, guiado por um menino. Escoltam-no 2 servidores de Édipo. E o próprio Édipo diz: ó Tiresias, que conheceis todas as coisas, tudo o que se possa averiguar e o que deve permanecer sob mistério, os signos do céu e os da terra. Embora não vejas, tu sabes do mal que a cidade sofre. Para defendê-la, para salvá-la, só a ti podemos recorrer, ó rei. Apolo, conforme deves ter sabido por meus emissários, declarou a nossos mensageiros que só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata se os assassinos de Laio forem descobertos nesta cidade e os mortos ou desterrados. Por tua vez, Tiresias, não nos recuses as revelações oraculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade, salva a ti próprio, a mim e a todos, eliminando esse estigma que provém do homicídio. De ti nós dependemos agora. Ser útil, quando para isso temos os meios e poderes, é a mais grata das tarefas. Tiresias responde: ó, terrível coisa é a ciência, quando o saber se torna inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que o esqueci, pois, do contrário, não teria consentido em vir até aqui. Édipo responde: que tens tu, Tiresias, que está tão desalentado? Tiresias responde: ordena que eu seja reconduzido à minha casa, ó rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. Édipo então responde: tais palavras de tua parte não são razoáveis, nem amistosas para com a cidade que te mantém, visto que lhe recusas a revelação que te solicita. Tiresias prossegue: para teu benefício eu bem sei, teu desejo é inoportuno. Logo, a fim de não agir imprudentemente, Édipo interrompe: pelos deuses, visto que sabes, não nos ocultes a verdade. Todos nós, de joelhos, te rogamos. Tiresias então diz: vós delirais, sem dúvida. Eu causaria a minha desgraça e a tua. Édipo então pergunta: que dizes? Conhecendo a verdade, não falarás? Por acaso tens o intuito de nos trair, causando a perda da cidade? Tiresias diz: jamais causarei tamanha dor a ti nem a mim. Por que me interrogas em vão? De mim nada ouvirás. Édipo pergunta: pois que, ó tu, o mais celerado de todos os homens, tu irritarias um coração de pedra
E continuarás assim, inflexível e inabalável? Tiresias responde: censuras em mim a cólera que estou excitando, porém ignoras ainda a que eu excitaria em outros. Ignoras e no entanto, me injurias. Édipo diz: quem não se irritaria com efeito, ouvindo tais palavras, que provam o quanto desprezas esta cidade? Ao que Tiresias responde: o que tem de acontecer, acontecerá, embora eu guarde silêncio. Édipo diz: visto que as coisas futuras fatalmente virão, tu bem podes predizê-las. Tiresias diz: nada mais direi. Deixa-te levar, se quiseres, pela cólera mais violenta. Édipo então responde: pois bem, mesmo irritado como estou, nada ocultarei do que penso. Sabe? Pois que, em minha opinião, tu foste cúmplice no crime. Talvez tenha sido o mandante, embora não tendo cometido por tuas mãos. Se não fosse cego, a ti somente eu acusaria como autor do crime. Tiresias responde: será verdade? Pois eu é que te ordeno que obedeças ao decreto que tu mesmo baixaste e que, a partir deste momento, não dirijas a palavra a nenhum destes homens, nem a mim, porque o ímpio que está profanando a cidade és tu. Édipo então responde: que tu te atreves com essa imprudência a articular semelhante acusação e pensas, porventura, que sairás daqui impune? Tiresias então responde: o que está dito está. Eu conheço a verdade poderosa. Édipo então diz: quem te disse isso? Com certeza não descobriste por meio de artifícios. Tiresias então responde: tu mesmo. Tu me forçaste a falar, bem a meu pesar. Édipo então pergunta: mas que dizes, afinal? Não te compreendo bem. Vamos, repete a tua acusação. Tiresias diz: afirmo que és tu o assassino que procuras. Édipo então diz: não repetirás impunemente tão ultrajante acusação. Ao que Tiresias replica: será preciso que eu continue a falar, provocando ainda mais tua cólera? E Édipo diz: fala o quanto quiseres. O que dizes, de nada valerá. Tiresias então prossegue: pois eu asseguro que te uniste criminosamente, sem o saber, àqueles que te são mais caros, e que não sabes ainda a que desgraça te lançaste. Édipo então pergunta: crês tu que assim continuarás? Perdão, crês tu que assim continuarás a falar sem consequências? Tiresias então replica: certamente, se é que a verdade tenha alguma força. Édipo então diz: sim, ela tem, mas não em teu proveito. Em tua boca ela já se mostra fraca. Teus ouvidos e tua consciência estão fechados, como teus olhos. Tiresias então diz: és tu, ó rei infeliz, que me fazes agora esta censura, mas um dia virá muito breve em que todos, sem exceção, pior vitupério hão de formular contra ti. Édipo então diz: tu vives na treva, não poderias nunca ferir a mim, ou a quem quer que viva em plena luz. Tiresias então responde: não é destino teu cair vítima de meus golpes. Apolo para isso bastará, pois tais coisas lhe competem. Édipo então pergunta: isso tudo foi invenção tua ou de Creonte? Ao que Tiresias responde: Creonte em nada concorreu para teu mal. Tu somente és teu próprio inimigo. Édipo então diz: ó riqueza, ó poder, ó glória de uma vida consagrada à ciência,
Quanta inveja despertais contra o homem a quem todos admiram. Sim, porque do império que Tebas pôs em minhas mãos, sem que eu o houvesse pedido, resulta que Creonte, meu amigo fiel, amigo desde os primeiros dias, se insinua subrepticiamente sob mim e tenta derrubar-me, subornando este feiticeiro, este forjador de artimanhas, este pérfido charlatão que nada mais quer senão dinheiro e que em sua arte é cego. Porque vejamos, dize tu, Tiresias, quando te revelaste um adivinho clarividente? Porque quando a esfinge propunha aqui os seus enigmas, não sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade? A solução do problema não devia caber a qualquer um. Tornava-se necessária a arte divinatória. Tu provaste, então, que não sabias interpretar os pássaros, nem tampouco os deuses. Foi em tais condições que eu aqui vim ter, eu que de nada sabia, eu, Édipo, impus silêncio à terrível esfinge. E não foram as aves, mas o raciocínio o que me deu a solução. Tentas agora afastar-me do poder, na esperança de te sentares junto ao trono de Creonte. Quer me parecer a ti e a teu cúmplice, esta purificação de Tebas vai custar caro. Não fosses tu tão velho e já terias compreendido o que resulta de uma traição. O Corifeu, nesse momento, toma a palavra. A nosso ver, ó rei, tanto tuas palavras como as de Tiresias foram inspiradas pela cólera. Ora, não se trata agora de julgar esses debates. O que urge é dar cumprimento ao oráculo de Apolo. Tiresias prossegue. Se tu possuis o régio poder, ó Édipo, eu posso falar-te de igual para igual. Tenho esse direito. Não sou teu subordinado, mas sim de Apolo. Tampouco jamais serei um cliente de Creonte. Digo-te, pois, já que ofendeste minha cegueira, o que... perdão, repito. Digo-te, pois, já que ofendeste minha cegueira, que tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males, ignorando quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabe tu, por acaso, de quem és filho? Sabe quem és o maior inimigo dos teus, não só dos que já se encontram no Hades, como dos que ainda vivem na terra? Um dia virá em que serás expulso desta cidade pelas maldições maternas e paternas. Vês agora tudo claramente? Mas em breve cairá sobre ti a noite eterna. Que asilo encontrarás que não ouça teus gemidos? Que recanto da terra não vibrará com tuas lamentações, quando souberes em que funesto consórcio veio terminar tua antiga carreira? Tu não podes prever as misérias sem conta que te farão igual na desdita a teus filhos. E agora podes lançar toda a infâmia sobre mim e também sobre Creonte, porque nenhum mortal, mais do que tu, sucumbirá ao peso de tamanhas desgraças. Édipo então responde: quem poderá suportar palavras tais? Vai-te daqui, miserável! Retira-te e não voltes mais. Tiresias então responde: eu não teria vindo se não me chamasses. Édipo então diz: nunca pensei que viesses aqui dizer tantas tolices. Do contrário, não te mandaria buscar. Tiresias então diz: tu me consideras tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Édipo então pergunta: que pais? Espera um momento. Dize, quem me deu a vida? Tiresias responde:
Este dia mesmo far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Édipo então diz: como é obscuro e enigmático tudo o que dizes. Tiresias então fala: não tem sido hábil na decifração de enigmas? Édipo responde: podes insultar-me, hás de me engrandecer ainda. Tiresias então diz: essa grandeza que causa tua infelicidade. E Édipo responde: se eu já salvei a cidade, o que mais? Perdão. Se eu já salvei a cidade, o mais, que importa? Tiresias então fala: eu me retiro. Ó menino, vem guiar-me. Édipo prossegue: sim, é prudente